Como e por onde Israel atacaria o Irã no atual cenário bélico? Apesar de toda a miríade de desafios enfrentados por Israel na última década, é a ameaça potencial de um Irã com armas nucleares que preocupa os planejadores militares. É com base neste gatilho que em grande parte tem orientado o desenvolvimento tão robusto da Força Aérea Israelense nos últimos anos, em paralelo à Força de Contenção Antiaérea das Forças de Defesa do país. A Força Aérea adquiriu 125 aviões de guerra F-15 e F-16I avançados tempos atrás, equipados com aviônicos próprios e tanques de combustível adicionais, feitos sob medida para missões de ataque de longo alcance, mirando os persas, assim como recebeu os furtivos F-35I Adir. O interesse de Israel no programa do jato F-35 remonta ao início dos anos 2000. Em 2006, por exemplo, a Força Aérea havia se comprometido explicitamente a substituir seu estoque antigo de F-16 com a aquisição de pelo menos 100 aeronaves F-35A. Mas as ambições do F-35 de Jerusalém não eram sem seus detratores. O principal entre eles, um círculo de gigantes da defesa doméstica que sustentavam que o caro negócio de exportação representava uma ameaça ao crescimento da indústria de defesa de Israel. A ambição da nação por produtos de alta defesa, emparelhada com sua capacidade tecnológica aeroespacial, forçou um acordo importante com o governo americano no fornecimento do caça, porém com um propósito: mudar os sistemas centrais do F-35 por equipamentos de origem israelense. Esses ajustes são significativos o suficiente para justificar a designação própria do caça, F-35I Adir. Além disso, Israel comprou munições anti-bunker especializadas, desenvolveu aeronaves não tripuladas grandes de longa duração, e muito de seu treinamento se concentrou em missões de longo alcance, e sobre isso, os israelenses possuem grande experiência em ataques preventivos contra alvos nucleares na região. Em junho de 1981, jatos israelenses bombardearam o reator Osirak, perto da capital iraquiana Bagdá. Mais recentemente, em setembro de 2007, aviões de guerra israelenses atacaram uma instalação na Síria que Israel, os Estados Unidos e muitos especialistas acreditavam ser um reator nuclear em construção. No entanto, um ataque potencial contra os persas não seria nada parecido com os ataques passados. Ambos eram contra alvos únicos, localizados acima do solo, e vieram literalmente do nada. Uma tentativa israelense de danificar gravemente o programa nuclear do Irã teria que lidar com uma variedade de problemas, incluindo o alcance, a multiplicidade de alvos e a natureza desses alvos. Muitos desses problemas são assustadores em si mesmos, mas quando colocados juntos, eles apenas aumentam as dificuldades enfrentadas pelos planejadores militares israelenses. Alguns analistas geopolíticos, como Bruce Grastin, analisaram tempos atrás a presente mesa global e o futuro instável entre o Irã e Israel no Oriente Médio. Não é possível para a Força Aérea de Israel atacar sem passar pela fronteira de outro país. As opções são Turquia, passando Iraque e depois Irã, Jordânia, passando Arábia Saudita, Iraque e Irã, Síria, Iraque e Irã, ou Arábia Saudita, direto ao Irã. Acreditar que atravessar essas nações seria loucura ou impossível é importante recordar o Acordo de Abraão, encabeçado por Donald Trump, que uniu em laços políticos e diplomáticos o mundo árabe com Israel, até então rivais. Tal acordo foi assinado no gramado sul da Casa Branca em um dia ensolarado e azul de 15 de setembro de 2020. Seria um acordo de respaldo de ataque israelense por via aérea? Talvez. Suponha-se enfrentar a encruzilhada rumando pelo sul da Síria. A ameaça é real. O governo de Bashar, ainda forte no poder, possui capacidade de artilharia terra-ar e também tem caças MiG-23 e MiG-27. Os israelenses poderiam escoltar seus caças bombardeiros sobre a Síria com seus F-16. Certamente a retaguarda enfrentaria qualquer coisa que a Síria oferecer, e as defesas baseadas no solo sírio são antigas e, sem dúvida, mal equipadas atualmente. Vencida a questão fronteiriça, resta o longo caminho até o alvo. As infraestruturas de enriquecimento
persa e suas peculiaridades que se moldam desde a proteção de concreto à infraestrutura subterrânea reforçada. Há um longo caminho de Israel ao Irã, mas com uma estimativa aproximada, muitos dos alvos potenciais estão cerca de 1.500 km a 1.800 km das bases israelenses. Os aviões de guerra israelenses precisam chegar ao Irã e, igualmente importante, voltar. Outra alternativa, mais provável, seria a Rota Central, que levaria os aviões de guerra israelenses sobre o Iraque. Com o escoamento dos militares americanos, as autoridades iraquianas são muito menos capazes de monitorar e controlar seu espaço aéreo, efetivamente abrindo uma porta para uma incursão israelense. A terceira rota, ao sul, levaria jatos israelenses sobre o espaço aéreo saudita, a maior dúvida do plano de ataque. Os sauditas respeitariam o acordo de Abraão, fariam vista grossa a tal movimento. Em páginas parecidas e inseridas em um mesmo livro, Israel e Arábia temem o programa nuclear persa. Uma ofensiva de um dos lados seria vantajoso. Independentemente da rota escolhida, dado o alcance, as aeronaves israelenses terão de ser abastecidas com combustível durante o trajeto e, como tal, todo reabastecimento aéreo é crítico, permite vulnerabilidades e outros riscos. Acredita-se que Israel tenha entre 8 e 10 grandes aeronaves-tanques baseadas no Boeing 707. De acordo com analistas, o abastecimento inicial poderia ser feito ainda no Mediterrâneo ou mesmo no espaço aéreo israelense antes de adentrar sobre fronteiras. Uma opção seria decolar com uma carga completa de bombas e lançar aeronaves-tanques israelenses ou americanas contendo combustíveis adicionais, subir até uma altitude de cruzeiro e então, neste ponto, reabastecer seus caças, antes de definir o curso para seus alvos no Irã, haja vista que nessas altitudes a capacidade inimiga diminui. As opções na mesa são reduzidas e críticas. A questão sobre infraestrutura subterrânea resistente a ataque aéreo nas refinarias persas seria vencida facilmente com as novas bombas de penetração americana GBU-72, recentemente discutida no canal Área Militar. O fato principal está no querer dos americanos. Sem sinal verde dos Estados Unidos, dificilmente um ataque de grande escala seria possível em solo iraniano. Haja vista o grande interesse do Ocidente sobre o Oriente Médio, principalmente no atual governo, e muito visto ainda nos tempos de George W. Bush. Sua participação é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe nossas redes sociais. Entre em nosso Instagram, @AreaMilitarOff.